Olá, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Cristina Maranhão. Sejam bem-vindas ao canal Mulheres de Fé Oficial, onde eu posto os meus vídeos de pregações e faço minhas lives aqui no YouTube. O canal Mulheres de Fé é gerenciada por mim e pela irmã Renata. As minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam neste canal, compartilhe essa novidade que chegou agora. Estou com vocês no YouTube, canal Mulheres de Fé. Se inscrevam lá. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Comigo é assim. Tem que fazer do jeito que eu quero, não. Ele vai ensinar, ele vai moldar os seus discípulos. Ele vai dar exemplo de vida. Tem que ter exemplo de vida. Eu, particularmente, eu tive o maior exemplo de vida que foi a minha mãe. Minha mãe dirigiu uma igreja sozinha. Nem meu padrasto ajudava ela. 40 anos. Ela formou discípulos. Ela evangelizava. Só parou aos 87 anos e meio devido à enfermidade de Alzheimer. Mas enquanto ela estava bem, ela pegava a malinha dela. Eu dizia: mãe, descansa. Ela disse: filha, o meu descanso não é aqui. Deus me chamou para ensinar esse povo. Líder é para ensinar. Mas para isso ele precisa ser ensinado, guiado pelo Espírito de Deus. Não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Porque a visão carnal é uma, mas a visão espiritual é outra. Eu lembro que minha mãe vivia uma situação logo de início, que ela saiu da Batista e foi para um outro ministério. E o pastor acabou dividindo a igreja, levou metade do povo, como sempre acontece, né? E ela ficou com um número reduzido. Era um salãozinho nos fundos da minha casa. Eu dizia: mãe, isso não vai... Eu era adolescente. Mãe, isso não vai dar certo. Só sai de uma igreja estruturada. Só tem pastor. Para assumir, mãe, a senhora não tem experiência. Sabe o que ela disse? O Espírito Santo de Deus vai me ensinar. Passou muita gente, aceitava Jesus, conhecia o Evangelho, vinha todo sujo, perturbado, doente físico, doente espiritual. Minha mãe limpava, cuidava, madrugava aconselhando eles. Uma mulher que não tinha sabedoria humana. Ela mal assinava o seu nome, irmã Valda. E hoje eu sou ela, viu? Em tudo. Só que minha mãe era mais alta do que eu. Mas assim, o jeito. Ela sempre dizia: você vai ficar no meu lugar. Naquela pequena sabedoria, ela sentava, abria a Bíblia. Meu filho, eu falava comigo: eu não tenho paciência. Eu já dava logo um murro. Como é que... Não, ela falava hoje, falava amanhã. Você entendeu, meu filho? Entendi. Pastor, virava as costas, fazia tudo de novo. Pensa que foi fácil para Moisés? Um dia eu e minha filha sentada na sala conversando, disse: mãe, mas Moisés era muito teimoso. Coisa de homem, né? Tá, homens? Ele era muito teimoso, comprava briga com Deus. Ao ponto de falar assim: Senhor, risca o meu nome. Risca o meu nome. Se o Senhor não for conosco, eu não preciso de anjo. Exigente. Mas a história começa o quê? Uma mulher grávida, que a criança nasce num período difícil, debaixo de uma ordem de um homem que não tinha temor de Deus. As parteiras usadas pelo Espírito de Deus. A vida de Moisés, na verdade, já começou desde o ventre. Deus, quando te chamou para ser líder, você já foi gerado por Deus. Quando Deus te chamou para a liderança, seja qual for o departamento, é porque já estava no coração de Deus. Se hoje o pastor Silvio está nessa grande batalha, engajado nessa obra, 5 anos, é porque Deus deu a direção para ele. E quando o homem está na direção de Deus, claro que eles sabiam que a terra escolhida que Deus prometeu tinha gigantes. Vocês acham que Moisés, Josué e Caleb não viram? Sobe 12 espias, me traga um relatório, eu quero tudo em detalhe. É muito importante isso. Fazer a obra de Deus com muita destreza, tudo detalhado. Eu sempre digo: eu não sei ensinar,
Eu prego. Eu não sei ensinar. Minha mãe era uma exímia ensinadora. Ela era superintendente da escola dominical, dava aula. Ela era secretária das irmãs, depois passou a ser líder das mulheres. Então minha mãe, e eu acompanhava minha mãe desde a infância. Eu ficava só ouvindo, eu dizia assim, eu não quero isso para mim. Muito difícil lidar com esse povo. Eu não quero isso para mim. Quando Deus falou comigo aos 15 anos que Deus ia me usar, no outro dia eu sentei com a minha mãe e falei assim, vem cá, qual é o seu plano para a minha vida? Eu disse, filha, você é projeto de Deus. Se Deus falou que vai te usar, eu falei, mãe, mas olha para mim, eu tenho outros planos. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 1, que do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor a resposta da boca. Você não é proibido de fazer projetos. Deus não te proíbe de fazer planos de jeito nenhum. Mas quem vai dar a última palavra na sua vida é Deus. E a gente olha para a história de Moisés, se torna um grande líder. Foge para a terra de Midian, mata um egípcio, com medo ele foge, fica com olha as etapas, é tudo por etapa, meus queridos. Ninguém constrói uma casa começando pelo teto. Nós somos projeto de Deus, então tem que ter base, estrutura. Eu não entendo nada de arquitetura, de construção, nada. Mas a nossa vida, ela é construída numa base da Bíblia, da palavra, da direção de Deus. Quando nós somos guiados pela palavra, o Senhor Jesus disse, olha, vós estáis limpos pela minha palavra, que eu tenho falado a vocês. Quando nós deixamos o Espírito Santo dirigir, deixa eu falar uma coisa para vocês, não era para eu estar aqui. Eu não contei nada para o pastor Silvio. Agora eu posso contar. Já estou aqui mesmo. Ele falou comigo o ano passado, não foi, pastor? O ano passado eu viria em janeiro desse ano. Passamos para março. Não deu para vir em março. Só que antes do pastor falar comigo, que a gente é ser humano, só erra quem não faz. Deixa eu falar para você. Só erra quem não faz. Mas quem faz está sujeito a errar. Ninguém aqui é perfeito. Antes do pastor Silvio falar comigo, eu tinha uma agenda em Cuiabá. Só que eu formatei o celular, deu um pane, apagou todas as mensagens, só ficou os contatos. Quando o pastor Silvio acertou tudo comigo para vir aqui hoje, o irmão de Cuiabá me ligou. Pensa na confusão, para eu convencer esse irmão. Eu não vou nem contar o que aconteceu. Deu um BO, literalmente falando BO. Tá? Tentei conversar com o irmão. Eu falei, meu querido, pastor Silvio ligou para mim o ano passado. Mas, enfim, vou deixar isso para lá, um dia eu explico para vocês. Mas, enfim, Deus falou comigo o seguinte, enquanto o outro falava comigo, você não vai para Cuiabá. Eu disse, Senhor, não, você vai lá para Manaus. É lá que eu quero você. Eu liguei para o meu pastor presidente e disse, olha, houve um problema, já vou avisar o senhor, eu vou assumir meu erro. Porque nós temos que ser, irmãos, você ser líder não significa que você não pode errar e ter vergonha de falar que errou. Eu falei para o meu pastor, eu errei aqui, ó. Eu errei em dois itens, esse e esse. Eu sou tua ovelha, faço parte do ministério de Perus há 12 anos, então agora está nas suas mãos. Ele disse, vai para onde Deus te mandou. Aleluia. Depois eu entendi por que Deus não me deixou ir para Cuiabá. Vocês não têm noção do que estava acontecendo lá. Só que Deus dá livramento. Aleluia. Quando Deus te disser não, é não. E ponto final. Bora lá. Vamos pular algumas partes. Moisés recebe uma palavra da parte de Deus. Eu vou dar aquela terra para vocês. Ele sendo líder, mas acima de você ser líder, tem um líder que é o pastor da igreja, e acima do pastor da igreja tem o maior líder, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse, olha, vocês não são maior,
Nós somos o menor. E eu não vim para ser servido. Olha, Jesus, hein? Eu vim para servir. O próprio Jesus, ele abriu mão do seu trono. Ele abriu mão da glória para se render à vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai. Moisés, sabendo disso, tendo essa promessa, o Senhor diz: olha, você separa 12 homens, manda espiar a terra. Havia aqui uma ordem. Ele separou 12 homens, entre eles estava Josué e Caleb. Sobe e me traga o relatório. Deus é tão detalhista, meu irmão. Deus vai trabalhar nesse ministério, pastor Silvio, em detalhes. Alabacéu é de remanso. Estou arrepiada aqui, ó. Escreva o que eu vou dizer. Deus manda dizer a esta igreja, ao pastor dessa igreja, que há uma nova direção. Deus vai começar a encaminhar as coisas de forma diferente. Há um novo tempo chegando. E para esse novo tempo, quem não tiver de acordo com a Bíblia, não entra na terra prometida. Tem promessa para essa igreja. Ebalandobadácia. Tem promessa de Deus para esse ministério. Lá em Teforga Sauenecamandária. E Deus está escrevendo uma nova história para esse ministério. A terra que Deus vai dar a vocês. Tecaia, abara, sube. Tem gigantes, tá? Se preparem. Tem gigantes, gente grande, gente poderosa, gente que acha que é o dono da terra, mas a terra é dele. Moisés manda os 12 e diz assim: me traga tudo. Se a terra é larga, é estreita, que tipo de fruto vai dar? Olha a promessa. Não saia da direção de Deus em nada. Moisés aqui era líder. Tinha autoridade de Deus para dar ordem aos seus liderados. Vá, sobe. Mas o que eu achei interessante, que eles disseram assim: olha, a terra para a qual vocês me mandaram. Peraí, quem prometeu foi Deus. Moisés, a terra que você mandou, gente, peraí. Moisés estava debaixo da autoridade do Eterno. Vá lá ver a terra, traga todo o relatório. Eles subiram, espiaram a terra, desde o deserto de Zim até o Reobe, a entrada de Amate. Fizeram direitinho, seguiram todo o mapa. Deus deu GPS na mão de Moisés. Está aqui, Moisés, o GPS. Vai passar por aqui, sobe pelo deserto, passa por Reobe, entra na Amate, sobe para a banda do sul, vai até Hebron, foi até o vale de Escol. Dali eu vou te dar a maior prova. Corta um ramo de um cacho de uvas. Era tão grande que 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Isso tem um significado profundo. Uvas, romãs e figos. Aquele lugar vai de Escol, por causa do cacho que dali cortaram. Volta para espiar a terra até o fim de 40 dias. Caminharam, vieram até Moisés. Moisés, aqui está a prova que a terra é boa. Até aí, maravilha. Todo mundo deu glória. A terra é excelente. Olha o tamanho do cacho de uva que trouxemos. Aleluia. Mas os próprios que subiram para espiar a terra desanimou o povo. Cuidado com as notícias que vêm ao contrário. Cuidado com aqueles que não estão de acordo na direção de Deus. Eu tenho que falar isso que Deus está mandando. Ah, mas você vai ficar nesse ministério? Só tem 5 anos. Você acha que
Olha, vem pra cá que a coisa já está formada. Aqui tem mais estrutura. Quem dá estrutura para a igreja é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não tiver em ação em nossas vidas, o plano do homem não prevalece. Não prevalece. Vem pro nosso lado. Pescar no aquário dos outros é tão fácil, né? Quero ver você pegar a vara e ir lá pro mar e ficar lá esperando. Já chegar tudo pronto. Que nós vivemos uma época de querer tudo feito na hora. A geração fast food. Levanta, vai lá e pega e come, tá tudo certo. Mas Deus prova o coração de lideranças. E o coração desses 10 que contaminou o povo, deixou o povo desanimado, a ponto que no capítulo 14, eles disseram assim: vamos embora para o Egito. Que eu vou lá para essa terra cheia de problema, vamos embora para o Egito. Toda a congregação chorou, porque as notícias que deram eram: a terra é boa, é larga, é produtiva, só que quem está lá habitando é os gigantes. O que foi que Jesus disse para nós? Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, esforçai-vos, vai buscar o seu cacho de uva, sobe, faça parte dessa lista, mas não dos covardes, não dos murmuradores. Não entre nesse joguinho de incredulidade, porque a incredulidade entrou no coração do povo, porque alguém implantou, disseminou em toda a congregação: está cheio de gigante, está cheio de gigante, não vai dar certo. Lá estão os amalequitas, eles habitam na terra do sul. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a característica de um líder? Vou pegar aqui rapidinho. Resistir à opinião popular. A característica de um líder é resistir à opinião dos populares. É o tal de achismo, achômetro. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Resista. A característica de um grande líder: resista. Josué enfrentava continuamente escolhas. Olha, Josué servia Moisés. Estava ali, ó. E ele nasceu num período difícil também. Ele resistiu. Ele soube escolher, ele enfrentou as decisões contrárias à opinião. Seja um Josué. Resiste às opiniões contrárias. Cuidado com o que você ouve. Então me falaram, me disseram. Mas quem falou? Quem disse? Me dá a prova. Traz o cacho de uva. Resista à opinião dos populares. Resista. Você quer fazer o papel de um bom líder? Quer ver a obra de Deus crescer? Quer ficar ao lado de Moisés? Quer entrar na terra prometida? Quer? Resista à opinião dos populares, daqueles que não acreditam na promessa. Mas eu já ouvi tanto Deus falar, já faz tempo que eu ouço Deus falar e a coisa... Sabes tu como é que Deus trabalha? Enquanto vocês estão sentados aqui, esse plenário aqui, escute o que eu vou dizer pelo Espírito de Deus. Aleluia. Deus não ia me trazer de São Paulo, viajar a madrugada inteira para chegar aqui cansada, dar gasto para o pastor. Eu sei que ele está gastando comigo, mas o Deus vai retribuir muito mais do que ele está gastando comigo, porque ele está investindo no reino. Quem tem visão de reino, ele não vê só o lado financeiro, ele vê almas. Aleluia. Quem quer ser um líder e ter visão de crescimento, ele não pensa só no lado financeiro, ele pensa no valor de uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Eu já cheguei a viajar, irmãos, de São Paulo à Feira de Santana, na Bahia, por causa de uma alma, por causa de uma pessoa
que a esposa orava há 27 anos para Jesus salvar. No terceiro dia do congresso, Jesus salvou o esposo dela, 27 anos orando. Quem tem visão de reino, não fica pensando o que eu vou ganhar aqui, quanto eu vou receber. Aleluia. Eu não perguntei em momento algum, eu tenho o Espírito Santo de Deus, ao pastor Silvio, quanto eu vou ganhar. Nunca eu disse isso. Eu nem esperava estar no hotel daquele que vai falar, modesta parte, eu já me hospedei em cada hotel. Se eu for contar para vocês, vocês choram, eu vou dar risada. Mas fui, porque a minha visão de reino não é o que eu vou ganhar, mas o que o reino vai. Vive assim mesmo, viu? Voltou, acho que voltou. Mas foi eu que apertei esse trem aqui. A minha visão de reino não é o que eu vou ganhar. A minha visão é fazer a vontade de Deus. Se Deus me colocou em liderança, quer seja o departamento que você está, a tua visão não é você ficar em destaque, ainda que o teu nome não esteja na lista dos 30 valentes, mas seja um Benaia. Mate um leão no tempo da neve, sai para a guerra. Benaia é o tipo de crente que não se conforma com o comodismo. Porque no tempo da neve e da geada, os reis não saíam para a guerra. Não é assim, pastor? Não saía para a guerra, ficavam todos em casa. Benaia não se conformou. Seja um Benaia. Nesse tempo que estamos vivendo, pegue a lança. Pegue a lança e vai. Toma a espada da mão do egípcio e mata o leão que está na neve. A neve simboliza a frieza espiritual. Os reis tudo na casa de inverno, aconchegante. E Benaia seguiu as pegadas no chão. Peraí, tem um leão na cova, eu vou pegar ele. Benaia ficou olhando nas pegadas que ficou no chão. Eu vou achar esse leão na cova, ali escondido. Eu vou matar ele, mais uma lança. Como é que você vai matar um leão com um cajado? Mas o que é que Deus deu a Moisés? O cajado. O que é que você tem na mão, Moisés? Eu já te falei, toca nas águas. Eu já dei a minha palavra. E aqui a gente vê Josué enfrentando a opinião popular. Entretanto, em cada situação, sabe o que Josué pediu? Para o povo crescer na fé. Josué disse: quero que vocês cresçam na fé. Eu quero que vocês cresçam na graça de Deus. Não importa o que os outros estão falando. Se igreja A, se igreja B, igreja C está explodindo. Mas uma frase que sempre a gente costuma falar lá em Perus: tudo que tem vida cresce. Eu vou repetir para você gravar. Tudo que tem vida cresce. E quem dá essa vida? Através do Espírito Santo de Deus. Como? Através da palavra. Irmãos, sem essa palavra aqui, nós não conseguimos nos estabilizar espiritualmente. Não vamos atrás de fábulas, de que me disseram, me contaram, me falaram. Eu quero saber aquilo que a Bíblia me diz. O líder, ele não condiciona seu apelo ao sentimento ou humor da época. Vou repetir, o líder, ele não condiciona o apelo de acordo com o humor e da época. Por quê? O avanço espiritual exige fé, e a descrença nunca haverá mais a lei da dificuldade.
A descrença vê cidades com muros e gigantes. Foi o que os murmuradores fizeram. Olha, a terra é muito boa, mas eles estavam descrentes. Eles viram a cidade grande, mas viram os gigantes. E isso é a pessoa descrente, que não crê, que não acredita. Ao invés de ver a presença de Deus, a descrença, ela olha para o obstáculo ou os obstáculos. A fé olha para Deus. Quando eu comecei meu ministério, sabe o que eu ouvia da minha família? Você não vai chegar tão longe. Minha família toda crente. Cristina, você vai ser mais uma no meio da multidão. Esquece. Se eu fosse dar ouvido à população, a opinião da minha família, eu não estaria aqui hoje. Os meus tios. Mas teve uma pessoa que disse assim: ela vai chegar tão longe, nem vocês vão ver, que foi a minha mãe. Porque Deus havia prometido a terra para o povo. No verso 3 do capítulo 13, e enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o que Deus lhe falara, segundo o dito do Senhor. Moisés aqui estava pela direção do Espírito de Deus. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E ele enviou, eram cabeça, eram líderes, viu? Mas só que não criam na promessa. Eles eram cabeça, lideravam. Só que a fé deles não era suficiente para acreditar que Deus lhe daria aquela terra. Josué e Caleb, eles estavam dispostos a fazer a coisa, não que os populares pensavam. Graças a Deus que Deus levanta Josué e Caleb. Quem sabe é você que está aqui nessa noite. É o Josué, é o Caleb. Josué e Caleb se levantam. Eles estavam dispostos a fazer a coisa não popular e a chamar as pessoas para a fé positiva. Eles lideraram o caminho, aleluia, para o futuro, enfrentando um relatório negativo. Todo líder tem que ter essa visão. Eu vou enfrentar o relatório negativo, porque quem fez a promessa foi Deus. O que os outros estão falando, o que os outros estão achando, as opiniões de populares, eu não quero saber, eu quero saber o que Deus falou. Eu lembro que um tio meu, irmão da minha mãe, tio Osmar, era diácono da igreja batista, falou assim: minha filha, minha sobrinha, você está se aventurando esse negócio de pregar. Me abraçou. Para com isso. Eu estava bem no comecinho, acho que primeiro ano, segundo ano. Você não está vendo que isso não é para você? Porque ele morreu sendo diácono. Porque ele não cria na promessa. E minha tia Maria só ouvindo. Ela era muito caladinha, uma lagoana muito sábia. Minha filha, vai procurar outro rumo na sua vida. Eu já era casada com Antônio Campeiro Maranhão. Esse negócio de sair pregando, e vai para cá, vai para lá. Você acha que vai chegar onde? Eu não disse nada. A esposa dele, minha tia, falou assim: ô meu bem, como você é incrédulo. Você não está vendo que você é chamado de Deus na vida da sua sobrinha? Se ela começou é porque Deus vai dar estrutura para ela. E eu não tive um marido para me acompanhar. Eu nunca tive um marido para estar do meu lado. Nunca me apoiou. Ele falava a mesma coisa: Cristina, para com isso. Essa Bíblia não vai te levar a lugar nenhum. Eu falei: vai me levar ao céu. O meu alvo é o céu. As minhas primas disseram: pai, o senhor não entende nada. O senhor vai morrer diácono, pai. 50 anos no diaconato. Porque não creu. Ela disse: olha, quando eu saí na primeira página do jornal da minha igreja, como a preletora de um grande congresso, eu fiz questão, para o nome do Senhor ser glorificado, mandei a página do jornal para ele. Quando ele olhou, falou assim: não é possível. Não é que ela chegou lá? Às vezes, meu irmão, ninguém da sua casa acredita em você.
Às vezes o que Deus tem para a sua vida é algo tão especial, tão particular, mas você vai ter que derrubar gigantes. Você vai ter que enfrentar a cidade cheia de muro. O que Deus falou para Josué: Josué, eu já dei Jericó. Parecia tão fácil, né? Opa, Jericó é nosso, vamos lá, turma. Peraí, não. Só que você tem que fazer a sua parte. Rodeia 6 dias, não fale em nada. Meu irmão, faça no silêncio, fala com Deus. Coloque Deus no centro, Cristo ao centro. Porque a sua vontade não prevalece, a minha vontade não prevalece, mas a do Senhor. E Josué e Caleb enfrentou relatório negativo, e ainda ajudou. Você como líder, você é o espelho de uma nova geração que Deus vai levantar. As pessoas têm que olhar para você como líder e falar: eu quero ser como José, eu quero ser como a irmã fulana, eu me espelho em Cicrano, eu me espelho em Beltrano, porque eu vejo que tem discernimento das coisas de Deus. Hoje a juventude olha para mim e diz assim: missionário, eu quero chegar onde a senhora chegou, mas eu tive que galgar um degrau de cada vez. Ouvi muitas palavras negativas, ouvi muitos não, muitos tapinhas nas costas, dizendo assim: eu vou te ajudar. Ajudou nada, fiquei sozinha. Mas eu tinha o quê? O Espírito Santo de Deus dirigindo a minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Josué e Caleb, ele estava ajudando, enfrentando o relatório negativo, ajudando uma nova geração. Ei, vocês como líderes têm que ajudar. Liderança é um ajudar o outro a erguer uma nova geração para servir a Deus em fé. Vocês entenderam? Aí, escute só. Eles foram espiar a terra. Quando chegou lá que trouxe o relatório, desanimou o povo. No versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra eles. Você vai ouvir não. Você vai ouvir alguns não. Não podemos subir contra eles. Não podemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. E o pior, que a pessoa que é descrente, ele infamou a terra. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio deles são homens de grande estatura. Olha a sua visão com falta de fé. Nós vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha a falta de fé, o que faz na vida. E eram cabeças. Os homens que foram espiar a terra eram cabeça do seu povo, líder. Só que eles não tinham fé para ver na visão espiritual aonde chegariam. Quando minha tia e minhas primas rebateram o meu tio, eu olhei para ele e falei assim: tio, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Quem me escolheu foi Deus. Quem me chamou foi Deus. Eu não estou preocupada quanto tempo vai durar o meu ministério. O importante não é começar, o importante é como você vai terminar. Porque muitos começaram bem. Veja Sansão. Sansão começou debaixo de uma promessa. Sansão recebeu uma promessa da parte de Deus, que o anjo falou com a sua mãe: olha, você vai ter um filho. Não coloque vinho, não corte o cabelo, não dê nada que tenha vinagre, vinho, essas coisas, não pode. É nazireu de Deus. E o Senhor dotou ele de grande força. Mas aí ele se deixou levar pela paixão, pelo que os olhos viram.
O problema é como a gente vê as dificuldades. E os filisteus sempre vinham e venciam. Só que aí surge uma Dalila. Cuidado com Dalila. O assédio de Dalila. Ah, Sansão, você não me ama. Te amo. Não, me dá uma prova, vai. E essa força de onde vem? Não conte seu segredo para ninguém. Fique com você e Deus. Sansão, porque assim, irmãos, quando a serpente apareceu no jardim, ela não chegou de uma vez. Ela foi falando hoje. Ela fala amanhã. Vai assediando hoje. Vai assediando amanhã. Come do fruto. Você acha que Deus quer que você seja igual a Ele? Você não entendeu por que Ele está proibindo o fruto? Ele está proibindo porque o dia que você comer, você vai ficar tão sábio. Você vai descobrir coisas inéditas, espetaculares. Come, boba. Aí ficou aqui no ouvido da Eva. Foi assim Dalila, na vida de Sansão. Você não me ama? Conta para mim o segredo. Aleluia. Existem segredos que é você e Deus. Uma vez me perguntaram, num grande evento que eu fui ministrar, foi fazer uma reportagem da igreja. E o jornalista disse assim: irmã Cristina, qual é o segredo de chegar a esse tempo? Há tantos anos caminhando. Disse: o segredo é comigo e Deus, a presença dele. Tem coisas que você não pode falar para qualquer um, porque as pessoas não vão entender. Vão dizer que você está se aventurando, que você está se iludindo. Foi o que falaram para mim. Você não vai chegar a lugar nenhum. E pela misericórdia de Deus, fez 30 anos esse ano, mês de abril. 30 anos caminhando. E Deus me sustentando, Deus cuidando de mim. É muito interessante vermos isso. Deus fala aqui, ó, que o cabeça dos filhos de Israel, olha a importância que tem esse relato. Eles eram os líderes da tribo. Mas mesmo sendo líder de tribo, não creram no que Moisés falou. Triste, não? Era um líder de cada tribo. Moisés escolheu um líder de cada tribo. Sobe, me traga o relatório da terra. Eu quero tudo em detalhes. Eles foram. Mas se diminuíram, se desvalorizaram. Se não fosse Josué e Caleb, a Bíblia diz que Josué e Caleb levantou e fez calar o povo. Eia, subamos e apossuamos, porque a terra quem prometeu foi Deus. Aleluia. A terra quem prometeu foi Deus. E ele colocou o líder de cada tribo. Nesse tempo Josué chamava Oséias. O nome original significa salvação. Moisés muda para o nome que é salvação. E a partir disso, a gente vê eles olhando para o norte, para a direção do Líbano, aparentemente espiões, atravessando o que mais tarde veio ser a Israel. Deus tinha uma grande promessa para Israel. Só que toda promessa, ela é alienada à obediência. Obediência. Nós tivemos a convenção esse final de semana. Eu tinha agenda, mas houve toda a mudança no planejamento. Aí eu disse: eu não vou poder pregar, eu vou ficar debaixo da obediência. Liguei para alguns e disse: olha, eu não posso atender a agenda, porque é a nossa convenção e eu preciso obedecer. Líder, eu já falei para vocês, vocês são líder. Acima de vocês tem um pastor. E acima do pastor tem Deus, o cabeça da igreja. A obediência, ela traz bênção. O povo se rebelou. Os líderes do cabeça da tribo de Israel disseram assim: ó, a terra está infestada de gigante. Não dá para entrar lá. Nós vamos virar gafanhoto aos olhos deles. Só que o que eu acho bonito nisso aqui, irmãos, no capítulo 14, é que Caleb, a visão de quem tem fé, a visão de quem tem a direção de Deus é diferente, pastor Silvio. Caleb viu os mesmos problemas. Você vai ver as mesmas dificuldades. Mas qual foi a diferença, missionária? A diferença foi que Caleb estava baseado em uma promessa. Ele viu gigantes,
Ele viu a cidade murada, ele viu que os outros espiões viram. E os 10 espiões trouxeram de volta um relatório ruim. Qual foi o relatório? Descrença. Caleb viu os mesmos problemas. Mas Caleb, você tem que ser o Caleb, ele abre a boca com convicção e declara com convicção e confissão perante todo o povo. Todo mundo ali chorando, se descabelando. E agora o que vamos fazer? Vamos morrer, etc. Então vamos voltar para o Egito. Mas Caleb se levanta, aleluia, debaixo da autoridade de Deus, com certeza, diz assim: peraí, deixa eu falar, escute aqui. Eu gosto de viajar no texto, vou parafrasear. Vocês acham que eu não vi os mesmos gigantes? Diante da congregação. Vocês acham que eu não percebi que a terra é toda murada, que tem gigante? Vocês acham que eu não vi o que os mesmos espiões viram? Eu vi. Só que a diferença, isso eu falando, e Caleb também, só que a diferença é que eu estou debaixo de uma palavra do Eterno. Ao ponto que, se vocês lembrarem, que Caleb com 85 anos, eu vou chegar lá em nome de Jesus, só falta 22 anos. Posso ouvir um amém? Amém. Caleb chegou aos 85 anos e falou o quê? Peraí. Lembra? 2 velhinhos conversando. Tá lembrado, José? Tô, meu irmão. O que Moisés prometeu, tô. Pois agora chegou a minha hora. Eu quero aquele monte. Deus me deu vigor e força. Porque se você olhar para os obstáculos, se você olhar para as adversidades, se você ficar ouvindo opiniões dos populares, daqueles que não têm convicção, daqueles que não têm intimidade com Deus, nós temos que ser guiados pela palavra e pelo Espírito Santo. O crente que é guiado pela palavra, meu irmão, em meio gigante, aleluia, em meio à muralha de Jericó, não, em meio, aleluia, em cidades fortificadas, ele diz: eu vou na força do Senhor. É o Senhor que vai me fazer triunfar. Alabanda subquiminência, alabante o iderabanda a Súria. Aleluia. Caleb viu os mesmos gigantes, ele viu as mesmas dificuldades, só que aqui ele faz uma declaração com convicção de fé. Ele declara, irmão, a nossa palavra tem poder, meus irmãos. A nossa palavra tem poder, vocês não têm noção. Cuidado como você fala. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu sei os problemas que eu estou enfrentando. Não posso me aproximar de homem nenhum. Não posso entrar na congregação, na sinagoga. Não posso falar com ninguém. Eu sou imunda. Ela estava cercada de problemas que o impediam de chegar perto de Jesus. Só que a fé dessa mulher, que nós não sabemos o nome, ela declarou e verbalizou no reino do Espírito: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, não precisa muita coisa, eu vou aonde tem uma pessoa que vai resolver o meu problema. Porque até ali correu atrás do homem, até ali buscou refúgio do homem. As suas condições financeiras lhe permitiram, mas a partir do momento que ela ouve falar que Jesus está na cidade, ela disse: é hoje, eu vou estar nessa liderança hoje, porque eu quero receber de Deus um renovo, eu quero receber de Deus um novo ânimo, aleluia, porque aquela mulher há 12 anos perdendo sangue, e vocês sabem que sangue é vida. A mulher com hemorragia, eu tive isso, ela fica anêmica, ao ponto mais crítico que eu fiquei internada. Ela disse: eu vou me levantar, eu não tenho como chegar nele, não tem problema, a multidão em volta, enfrenta a multidão. Nessa época de pandemia, quantos voltaram para trás?
Tem crentes nossos em São Paulo que desde a pandemia do início em São Paulo nunca mais apareceu na igreja. O desânimo. Mas eu vim trazer uma palavra de ânimo para vocês. Esforçai-vos porque a terra é boa. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Esforça. Dá o teu melhor. Se envolve. Nós precisamos disso, irmãos. Porque os gigantes estão aí querendo roubar a nossa fé, querendo roubar as nossas convicções, querendo roubar a nossa, aleluia, a nossa vontade de lutar e ganhar essa batalha. Os gigantes estão aí tentando desanimar o povo. Não vai dar certo, está cheio de problema. Como é que vai ser? O dinheiro não dá. A primeira coisa, o dinheiro não vai dar. E a Geu traz uma mensagem de Deus. Vocês estão vendo essa casa hoje? A segunda vai ser melhor. Porque o povo estava dizendo assim: ah, o templo de Salomão, aquilo que era a igreja. Obrigado. Aquilo que era a igreja. E a Geu traz uma palavra de ânimo lá no capítulo 2. Vocês estão tão preocupados com as casas de vocês. Vocês acham que Deus não tem condições de dar um grande tempo tirar vocês do aluguel? Ala subidara. Ei, vocês estão vendo essa casa, esse salão alugado hoje? Vocês acham que Deus não tem poder de dar uma terra melhor do que essa? O que ele disse mais? Assim diz o Senhor, o dono do ouro e da prata. Eu sou dono do ouro e da prata. Hoje é um salão alugado. Amanhã não será. Porque o dono, o criador dos céus e da terra, a terra ele formou como? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia. Essa terra era eu e você. Vazio, sem Deus. Satanás com seus anjos foi expulso do céu para baixo. A terra estava um caos. E é no meio do caos que surge uma palavra de esperança. Deus abre a boca e diz: haja luz. E houve luz. Toda palavra vinda de Deus, abanto, labandasse, pode não estar acontecendo nada aos seus olhos, porque os 10 espias caíram na descrença. Os 10 espias eram a cabeça da tribo, mas a fé deles não era suficiente para ver o que Deus estava realizando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, líderes que me ouvem: se todos vocês se engajarem, se todos vocês se esforçarem, não vai demorar muito. Os gigantes que estão na terra serão expulsos. Alabranto para Surimena. O que é gigante para Deus? Não há Deus maior. A gente não canta assim. Não há Deus maior. Não há Deus melhor do que o nosso Deus. A gente não canta assim. E por que é que quando vê um gigante fala assim: ah, não sei não, o negócio está... sei nessa pandemia. Tudo agora é a pandemia, né? Tudo gira em torno da pandemia. A pandemia é o centro das atenções. Ei, a pandemia chegou. O Brasil está em crise, meu irmão. Foi na pandemia que Deus me surpreendeu, tá? E Deus surpreende crente na pandemia. Há uma mensagem de Deus. Há uma mensagem no espírito da resposta de Caleb. Caleb rejeitou o relatório. Eu não quero saber se tem gigante. Eu não quero saber o que está acontecendo no estado de Manaus, no estado do Amazonas, na capital de Manaus. Eu não quero saber o que os líderes políticos estão fazendo uma hora dessa. Eu não quero saber quais são os planos deles na calada da noite. Eu não quero saber quais são os projetos deles para a eleição do ano de 2022. Eu quero saber que temos um Deus que diz assim: sai da terra que eu vou dar para o meu povo.
Porque Daniel disse isso diante do rei. Ele tira rei e põe rei. Capítulo 2 de Daniel. Eu uso Bíblia. Ele põe no trono e tira do trono. Ó rei. Ele estabelece tempo e muda as estações. Tem resposta maior do que essa? Caleb, ele se levanta perante o povo e diz assim: peraí, certamente nós prevaleceremos contra ela. Ele estava na inspeção, ele estava no relatório, aleluia. Ele inspecionou a terra. Ele trouxe um lembrete de que a fé não é cega. A fé, ela não é cega. A fé, não é porque a fé não é cega que não vai mostrar as dificuldades, mostra. A fé não nega a realidade. A fé não nega as dificuldades. Só que quem tem fé declara o poder de Deus diante do problema. Quem acredita na promessa e na palavra de Deus, ele acredita e declara o poder de Deus face ao problema. E nessa mensagem de Caleb há um espírito de resposta. Caleb diz: eu rejeito esse relatório. Ele declara cheio de fé. Alguns usam sua confissão de fé para cultivar um cisma, mas Caleb ficou firme na fé e ainda permaneceu dando parceria e apoio. Liderança precisa de parceria e de apoio. Ninguém faz nada sozinho. Lembra quando Deus falou com Moisés? Moisés, você está muito cansado. O sogro dele falou assim: meu irmão, meu genro, prepara homens cheios do Espírito de Deus. É muita coisa para você, Moisés. Divide em turma, de 10 em 10, de 1000 em 1000, de 5 em 5, de 20 em 20. Liderança é assim. Ninguém faz nada sozinho, irmãos. Ninguém, não existe isso. Você sabia que pelas estatísticas, todo ser humano na face dessa terra precisa pelo menos de 5.000 pessoas? Nossa, missionário, o seu calçado, alguém fabricou. Curtiu o couro. A sua roupa, alguém fabricou o tecido. Oi? A comida que você comeu hoje, alguém foi para a lavoura, plantou, semeou, mandou para a indústria e sacou, mandou para o atacadista trouxe para o supermercado, o supermercado veio, você comprou, enfim. Se você parar para pensar quanto, eu não preciso de ninguém, precisa sim. Não existe liderança sozinha, não existe. Um trabalho tem que ter conjunto, parceria. Irmão, eu estou com dificuldade aqui, você me ajuda? Ajudo. Irmão, eu não estou entendendo, pastor, eu posso, sim, pode montar uma equipe. Esse trabalho todo teve uma equipe, não teve, pastor? Uma estrutura. Lá em São Paulo a gente fala estrutura. Tem uma estrutura, tem que montar uma estrutura. Olha que coisa linda. E Caleb, nessa resposta, ele demonstra sua fé. E ficou ao lado daqueles, aleluia, foi parceiro por 40 anos, ao lado daqueles, muitos cuja descrença atrasou. Irmãos, quando você cai na descrença, na incredulidade, você, não é Deus não é o diabo, você atrasa o seu crescimento espiritual. Quando você não crê no projeto de Deus, você é culpado do seu crescimento espiritual atrasar. A descrença atrasou sua própria experiência. Que paciência e que fé de Caleb. Que coisa linda. A sua eventual possessão da terra
em uma data mais tardia, indica que mesmo que o atraso aconteceu, a confissão de fé trará, olha, isso aqui é para você guardar contigo, viu? Vou falar bem pausadamente. A confissão de fé trará definitivamente a vitória para o crente. Quem entendeu, diga amém. E este capítulo 14 que eu completei, ele narra as duas reações do povo. A relação ao relatório dos espias narrado no capítulo 13. Irmãos, liderança é algo que faz crescer a igreja. Quando temos uma liderança baseado na palavra de Deus, como nós somos estimulados a crescer na fé. Eu tive uma mãe que ela caminhou comigo 3 anos e meio no meu ministério. Depois Deus disse para ela: agora solta a sua filha. Minha mãe ficou uma mãe águia. Ela me soltou, mas ficou cuidando de mim lá de cima. Solta ela. Mas Senhor, minha filha vai caminhar sozinha, eu vou caminhar do lado dela. Minha mãe partiu para a eternidade, eu estou aqui de pé. Porque eu tive uma base, eu tive ensino, eu tive alguém que estimulou a minha fé. Anda com pessoas que te ajudam a crescer espiritualmente. Viu? Se você andar com pessoas descrentes, você vai se tornar um descrente, um incrédulo. Ih, irmão, mas Deus falou mesmo, tem certeza? Você não acha que você está ouvindo demais? Cuidado com a profetada. Peça discernimento do Espírito Santo. Eu lembro uma vez, pastor, já estou encerrando. Eu estava acho que no 5º ano de ministério. Eu tinha um grupo de visita. A minha líder, que hoje dorme no Senhor, me colocou como cabeça daquele grupo de visita às quintas-feiras. Acabava a consagração, nós íamos visitar os lares, as famílias carentes, as irmãs doentes, os velhinhos, levar a Santa Ceia. E eu estava passando uma luta muito grande com meu esposo. E eu, por inexperiência, fiz um comentário com uma determinada irmã. Ela olhou para minha cara e falou assim: ah, irmã Cristina, deixa isso para lá. Larga isso de mão. Você acha que Deus tem ministério com a sua vida? Com esse marido que você tem? Esquece. Olha o que ela disse para mim: você nunca vai chegar a lugar nenhum com esse homem. Se eu fosse você, manda você não passear. Vai ver a sua vida de uma crente. Ah, cuidado com a opinião de populares. Que isso, irmão? Você é uma mulher que é determinada a fazer as coisas de Deus. Aí fica aí com esse problema com esse marido. Falei para ela: mas é isso o conselho que você me dá? Ah, manda esse homem sumir da sua vida. Você é mais nova do que ele, que meu esposo era bem mais velho que você. Você vai ficar perdendo tempo com esse homem. Eu disse: irmã, eu aprendi. Eu tive berço de honrar o meu marido até o fim da vida. Ah, não, mas Deus não tem isso com a sua vida, não. Para, você é nova. Você vai ficar aí se desgastando, chorando e orando, fazendo cara no joelho por esse homem. Eu disse: vou. Até o último suspiro dele, eu vou honrar. O dia que eu fiz o juramento, eu estaria do lado dele. Ai, desculpa, mas não é para mim. Falei: não é para você. Mas eu vou até o fim. Porque eu tenho um compromisso primeiramente com Deus. De honrar o nome dele. Tanto é que até hoje eu tenho o sobrenome dele, de Maranhão. Já tem 6 anos que ele partiu. Ai, mano, não sei. Não vejo Deus, você crescendo espiritualmente, não. Eu disse: você não vê? Não. Pois eu vejo. Eu vejo que Deus tem uma grande obra. Porque a fé faz você acreditar que mesmo em terra, de cidade fortificada, de gigante, você declara com fé: Deus disse que vai me dar aquela terra. Irmãos, não é tempo de desanimar. Liderança que me ouve aqui essa noite, esse é o tempo de cruzarmos os braços, entrar na lista dos 30 valentes, falar para o seu pastor e falar para Deus: pode contar comigo. É no meio desse processo, dessa situação que estamos vivendo, que Deus chama quem é soldado. O soldado, ele tem que ilustrar sua bota, deixar sua farda passadinha, arrumadinha, a arma já com bala na agulha, porque a qualquer momento Deus pode te chamar para entrar no meio de uma guerra.
Soldado não recua, ele defende a bandeira do seu país. Ele faz juramento. E no dia que você aceitou a Jesus como Salvador, no dia que você se filiou a uma igreja, você fez um pacto não com o pastor Silvio, primeiro com Deus. Você líder, você que talvez esse dia o desânimo bateu na sua porta. Talvez você ouviu opiniões de populares, de alguém que não tem afinidade com Deus. Cuidado, eu ando sozinha, viajo há 25 anos sozinha. Eu prefiro andar sozinha com a presença do Espírito Santo, para andar com alguém que vai encher minha cabeça, que vai tirar o foco daquilo que Deus tem para mim. Eu prefiro andar sozinha. É melhor. Você anda com a palavra te guia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Essa aqui é o teu guia, a tua bússola. É hora de você se levantar e dizer: com gigante ou sem gigante, nós vamos possuir a terra prometida, porque quem nos falou foi Deus, quem prometeu foi Deus. Então levantemos nossas mãos e vamos partir para cima, porque o general de guerra é Cristo e Ele vai nos dar vitória. Quem acredita, levante a mão. Aleluia. Vamos ficar em pé agora, aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E olha, para a tristeza, até o presente momento, que eu soube dessa irmã, que ela caiu na fé e virou prostituta. Fiquei muito triste. Quando me contaram, eu falei: não é possível. Sim, irmã. Saiu da presença de Deus, virou prostituta profissional. Não sei onde ela anda, se está viva, não sei. Ela dizia: você não vai chegar a lugar nenhum com esse marido. Eu disse: eu vou chegar, porque o Senhor vai guiar os meus passos. Salmo 37, 23 diz: o Senhor guia os passos do homem bom. Peça para o Espírito Santo, a hora que te falta força, a hora que o desânimo, que vier aquelas notícias ruins, tentando te desanimar, você faz igual levantou Caleb: eia, levantamos e apossuamos aquela terra, o Senhor vai nos dar, porque o Senhor prometeu. Foi o dito, quando Moisés reuniu o cabeça das tribos, ele estava debaixo da direção de Deus. Deus falou com ele: Moisés, reúne, aleluia, um cabeça de cada tribo e manda espiar a terra e traga o relatório. Irmão, quando você está debaixo da direção de Deus, mesmo que meio a crises, mesmo que meio ao desânimo, Deus te chamou, aleluia, nessa noite para se levantar e dizer: eu vou possuir a terra prometida, porque o Senhor me escolheu. Aleluia, você tem um legado, você tem, aleluia, experiência com Deus. E quem tem experiência com Deus não abre mão de coisa nenhuma. Deus está dizendo para essa igreja: um novo tempo está chegando, um novo tempo, uma nova terra, semente nova, semeadura nova, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Olá, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Cristina Maranhão. Sejam bem-vindas ao canal Mulheres de Fé Oficial, onde eu posto os meus vídeos de pregações e faço minhas lives aqui no YouTube. Se inscrevam neste canal, compartilhe essa novidade que chegou agora. Estou com vocês no YouTube, canal Mulheres de Fé. Se inscrevam lá. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.